A principal resistência a esse governo do Lula e do PT são os evangélicos. Uma pesquisa dessa semana da Coest apontou que a desaprovação do governo Lula entre os evangélicos cresceu e atingiu 62%. É uma das maiores desaprovações entre todos os grupos do Brasil. Mas essa desaprovação não vem do acaso. Existem pelo menos 5 motivos que nós, evangélicos, desaprovamos do governo Lula. O próprio Lula já chegou a admitir que eles precisam criar uma narrativa para conversar com os evangélicos. Como é que a gente vai chegar aos evangélicos com Bela Benedita? Se fosse fácil, eu colocava você, que é a mais linda evangélica desse país, para resolver os nossos problemas. Mas não é você. Não é individualmente um problema de uma pessoa. É uma narrativa que nós temos que aprender para conversar com essa gente. Então nós precisamos aprender a construir um discurso para falar com essa gente. Primeiro, Lula disse pessoalmente ser contra o aborto. Durante a campanha emitiu aquela carta aos evangélicos dizendo ser contrário ao aborto. Mas quando ele assume o governo, ele tira o Brasil de uma aliança internacional contra o aborto. E o seu Ministério da Saúde só flexibiliza cada vez mais essa medida no sistema de saúde do Brasil. O segundo motivo é que Lula compara a reação e a defesa de Israel contra os atos terroristas do Hamas às atitudes de Hitler ao Holocausto, gerando uma crise diplomática com Israel nunca antes vista na nossa história. O terceiro motivo é que Lula avança a doutrinação ideológica e LGBT nas escolas, distribuindo livros com conteúdo pornográfico no sistema de educação e realizando uma conferência nacional de educação altamente ideológica, sem conteúdo técnico algum. O quarto motivo é que Lula fez 2 indicações ao Supremo Tribunal Federal, sendo uma delas o seu advogado pessoal e a segunda um ministro abertamente e declaradamente comunista, uma ideologia que historicamente perseguiu e matou cristãos. Mas o quinto motivo e o mais grave de todos é que durante o governo Lula, os pastores evangélicos não se sentem mais livres para pregar o evangelho e tem vários casos práticos sobre isso. O pastor André Valadão, por exemplo, fez uma série de pregações na sua igreja, a Lagoinha, contra o pecado da homossexualidade. Por isso, ele foi denunciado por um senador do PT ao Ministério Público Federal e investigado por essa instituição. O pastor Marcos Feliciano foi condenado por homofobia pelo simples fato de falar que uma cruz e uma marcha LGBT era blasfêmia, e essa condenação foi apoiada pela Procuradoria-Geral da República. O pastor Iago Martins simplesmente tweetou, fez um post dizendo que religiões que não são cristianismo são de demônios, e por isso foi investigado pela Procuradoria-Geral da República. O pastor Anderson Silva, em um podcast, citou um salmo precatório contra o presidente Lula e por isso recebeu uma ligação da Polícia Federal. E o caso mais grave de todos, o pastor Arjalon Heleno, do Pernambuco, foi condenado a 2 anos de prisão. Sim, ele foi condenado à cadeia pelo simples ato de comparar símbolos das religiões afro com demônios. Senhor ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, não existe narrativa que você possa criar para comprar ou enganar o povo evangélico, porque nós somos libertos pela palavra, a verdade da Bíblia. Se você é evangélico e concorda com todos esses pontos, compartilhe esse vídeo e ajude a espalhar a verdade contra o governo Lula.